Vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno. Time entra em campo com força reduzida. Apenas Léo Jardim de titular? Léo Jardim mais 10 às 9 da noite contra o Audax Italiano em São Januário. Vasco abriu mão realmente da Sul-Americana, o foco está no brasileiro. E a preparação para o jogo com o São Paulo. O Vasco está certo com a sua decisão? Tudo isso e muito mais agora. Preparação para o jogo com o São Paulo, sábado, São Januário, 6h30 da noite, passa pelo jogo de hoje. Sim, a opção do técnico Renato Gaúcho em mais uma vez poupar alguns ou quase todos os titulares passa para esse jogo. Por quê? O foco do Vasco está totalmente no Campeonato Brasileiro, onde nós estamos fazendo uma campanha ainda que deixa muito a desejar. O time do Vasco da Gama não está tendo uma performance que o torcedor esperava. Óbvio que, se a gente olhar o aproveitamento só no corte com o Renato Gaúcho no comando, é um aproveitamento ok, né? Em 21 pontos disputados, o Vasco conquistou 12, praticamente aí 60%. É um aproveitamento de G6 do Campeonato Brasileiro. Só que o campeonato não começou quando o Renato chegou, e sim com o Diniz. E aí o Vasco carrega aquele início muito ruim. E a corrida de recuperação, ela é necessária e é urgente. Não dá para esperar o segundo turno, senão a corda vai apertar o pescoço do Vasco. Tem que ser agora a recuperação, ainda no primeiro turno, ainda até a parada para a Copa do Mundo, quando 18 rodadas vão acontecer. Aí depois tem tempo de treinamento, tem a janela abre dia 22 de julho, dia 20 recomeça o Campeonato Brasileiro, 20 de julho. Então, assim, até lá, o Vasco vai ter disputado 18 partidas e precisa pontuar. O Vasco precisa fazer pontos dentro dessas 18 partidas. Vamos para a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro no próximo sábado. Por isso, o técnico Renato Gaúcho, mais uma vez, e aí acho que está certo sim, ele abre mão de botar a força máxima e vai escalar, talvez no time titular, apenas 2 jogadores. Ou 3, se você considerar que o Cuesta vai ser titular, sábado contra o São Paulo, na ausência do Saldívia. A tendência, Léo Jardim, Saldívia, né? Ou Cuesta, aí um deles, no caso sábado, vai ser titular o Cuesta, porque o Saldívia está fora, mas vamos contar o Cuesta. Léo Jardim, Cuesta e Rojas. Esses podem ser os escalados. Aliás, eu daria minutagem para o Rojas, até para a gente poder dar mais rodagem a esse atleta. Alguns atletas que vieram de fora precisam de minutagem. O Spinelli é um deles, Rojas é outro. Jogadores que você já olha e fala assim, cara, esses caras podem entregar mais para o Vasco, desde que tenham minutagem. Vamos ver a escalação que o Renato vai botar em campo hoje, vamos falar sobre isso agora, mas antes, olha aqui, ó. Tá inscrito no nosso canal? Você aí, ei! Tá curtindo o Fanático Vascaíno? Tá curtindo o café? Mas se inscreve aqui no canal, dá essa moral de graça, tem muita gente que assiste e não tá inscrita. Cara, contribui muito pro conteúdo. Deixar o like, comentar e se inscrever, porque a YouTube, ó, entrega para muitos vascaínos. Tenho certeza que a gente vai bater até o final do mês 240 mil amigos. Somos o 4º canal que fala de Vasco da Gama, o 4º maior canal que fala de Vasco da Gama, né? Tirando a Vasco TV, que aí é a Or Concur. Vamos crescer junto com você. Bom, hoje tem transmissão, né? A partir das 8 da noite, nós vamos falar sobre a nossa paixão. Um jogo difícil, terá apenas a transmissão em vídeo, né? Do jogo da Paramount Plus, mas aqui você sabe que é Olho na TV conectado com a gente, porque só aqui você participa, só aqui você tem voz e você tem vez e tem prêmios para você ganhar durante a nossa transmissão. Renato Gaúcho vai comandar a equipe em São Januário. O time deve ser Leonardo Jardim, né? O Léo Jardim no gol. Puma. Aí a dúvida, eu iria com Cuesta, até para dar mais ritmo para ele. Jogou primeiro jogo com Barracas. Foi bem. Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, JP, eu iria com o Rojas, mas há a chance do Matheus França, que não está conseguindo entregar o que a gente espera dele. Na frente, Nuno, Spinelli e Adson. Essa seria a minha formação. Há uma dúvida, pode ser o Marino. Também outro jogador que precisa de rodagem, né? Precisa dar mais sequência.
Mas não sei, eu não vejo o Marino com aquele tesão para ser jogador do Vasco, para ser titular, para conquistar o seu espaço, sei lá. Mas enfim, essa é uma dúvida que tem no ataque. Quero ler a sua escalação aqui, se você fosse o Renato Gaúcho, quem você colocava em campo. O Audax Italiano perdeu no primeiro jogo em casa para o Olímpia. Ah, Fábio, mas vencer uma competição internacional seria fantástico. O Vasco só tem aquele título da Mercosul, né, em 2000, como última conquista. Ok. Só que o desgaste de viagens, para ir para a Libertadores, você totaliza no mínimo 13 jogos. Já fiz essa conta aqui. O Vasco vai para a Libertadores campeão, só, na Sul-Americana, jogando 13 jogos. Se ele sair em segundo grupo, ele vai jogar o play-off, passa para 15. A Copa do Brasil, que o Vasco joga semana que vem contra o Paysandu, são apenas 8 jogos. Quinta fase, oitavas, quartas e semi. Porque bater o finalista, independentemente de você ganhar ou não, e é um jogo só, você já está na Libertadores, ou pré-fase de grupos, ou como campeão direto na fase de grupos. Então, com 8 jogos, você chega na mesma Libertadores, não necessariamente sendo campeão. Não precisa ser o campeão via Copa do Brasil. Ah, mas é um caminho muito difícil. O Vasco chegou em 2024 na semifinal e ano passado foi finalista. Então, assim, é uma competição que dá para o Vasco chegar. E as viagens são menores. Isso está fazendo com que a comissão técnica dê uma ênfase maior e, na minha visão, acertadamente, ao Campeonato Brasileiro. E eu quero ler a sua opinião. O que você pensa sobre isso? Está inscrito no Fanático Vascaíno? Comenta aqui no nosso vídeo o que você espera do Vasco hoje e se você realmente concorda com o Renato, tem que poupar os titulares e pensar mais à frente. Hoje às 6 da tarde, no Maracanãzinho, o Vasco enfrenta o Flamengo pelo NBB, com uma campanha muito ruim, com pouquíssimo investimento. O Vasco da Gama pode ser rebaixado à Liga Ouro do NBB, né? Lamentavelmente. Aliás, o Vasco foi encontrando muitas dificuldades para os seus esportes de quadra. O futsal também tem encontrado algumas dificuldades, mas o basquete, depois da saída do Pedro Ortega, o Vasco não conseguiu se acertar. E vai ser muito ruim ser rebaixado, e essa é a tendência pela péssima campanha que faz o time, né, frente a outros com investimentos muito maiores, mas vai ser péssimo para o Vasco esse tipo de situação. Mas que aprenda e consiga fazer no ano que vem um time digno das condições da camisa do Vasco da Gama para voltar ao NBB e disputar em condições. O Vasco por pouco não ficou de fora, teve que abrir mão da vaga, mas correndo conseguiu montar um time que não teve a menor condição de salvar. O rebaixamento é quase que iminente. Se não for nessa rodada, pode ser na próxima contra o Botafogo. Que a gente consiga salvar, mas aí só um milagre. Acho pouco provável. Maracanãzinho hoje, torcida única. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícia do Vascão pra vocês não perder nada. Peço humildemente seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado. Um grande abraço, até o próximo vídeo.